Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a Tica, do Ateliê Mimos da Tica, e hoje a gente vai estar na nossa live de número 72. Gente, sejam todos bem-vindos à nossa live. Todos estamos aqui ao vivo também pelo YouTube, Facebook e também pelo Instagram, então sejam todos bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, vamos começar então hoje a nossa live, tá? Falar também que a gente está sendo transmitido também para o podcast, né? Então nós também vamos estar mandando essa live para o podcast as principais plataformas de áudio que você tem, e Spotify e outras também, a gente vai estar lá presente, ok? Então vamos lá. Bom, gente, primeiramente eu tenho que conversar com vocês aqui sobre um tema muito importante, que é como que você consegue estar cortando na tesoura os seus projetos, tá? É o seguinte, gente, nessa live eu vou falar para vocês a introdução, como que a gente vai estar trabalhando, tá? E depois eu vou estar falando para vocês na prática. Então, essa aula vai ser uma aula tanto teórica quanto prática, tá? Então, no final da aula a gente vai estar continuando ela e mostrando para vocês como que a gente vai cortar realmente um topo de bolo na tesoura ou no estilete também, dependendo do que você vai estar utilizando, tá? O legal é que eu não peguei minha tesoura, só peguei o estilete, mas tudo bem, a gente organiza isso depois. Ai, gente, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, com relação ao projeto, tá? Então, quais são as etapas para a gente fazer um topo de bolo? Lembra comigo? Vamos revisar? Então, vamos lá. São 8 etapas, tá? Primeiro, a primeira etapa que a gente faz, que a gente utiliza para fazer um topo de bolo é um pré-projeto. No meu método, que eu chamo pré-projeto. O que é esse pré-projeto? Pré-projeto é o lugar onde que você vai estar fazendo para rascunhar todas as informações referente àquele tema, tá? É onde que você vai estar fazendo o seu planejamento, é onde você está fazendo a sua pesquisa, tudo ali, todas as informações com a sua cliente, é nessa fase que você vai estar tirando para fazer o seu topo de bolo, tá bom? Segundo, o que a gente pega lá então? O projeto. O que é o projeto? Bom, naquela hora que eu vou sentar na frente do computador e ali realmente aonde que eu vou estar trabalhando, aonde que eu vou estar desenhando, aonde que eu vou estar abrindo o Silhouette Studio para fazer todos os meus processos, tá? Então, essa é a etapa de projeto. Depois da parte de projeto, que eu já tô com o meu topo de bolo pronto, que já tá tudo certinho aqui pra mim, eu vou entrar na etapa de impressão. Ah, mas Tica, e se não tiver impressão no meu projeto de topo de bolo? Você vai depender de algumas variáveis que eu vou estar falando para você também nas próximas 2 etapas. Na etapa de impressão, é onde que a gente vai estar imprimindo os elementos que a gente vai colocar em cima do topo de bolo. E também, se você não tem máquina de corte, é onde que você vai, nessa etapa de impressão, é a etapa onde que você vai estar utilizando para estar fazendo o molde dos seus projetos de topo de bolo, tá? Então, você precisa fazer o molde, mas como que você faz o molde? Através da impressão. Por isso que essa etapa de impressão ela é muito importante, tá? Se você não tem máquina de corte, tudo bem? Independente se você vai cortar na tesoura, vai cortar no estilete, você tem que fazer o molde nessa etapa de impressão. Tica, mas vamos supor que no meu topo de bolo ele não tem impressão, ou seja, vai ser só trabalho de camadas, e eu tenho máquina de corte. Ótimo! Você vai então já pular para a etapa de corte, você não vai fazer a etapa de impressão, tudo bem? Agora, se você não tiver máquina de corte, é obrigatório a etapa de impressão. Independente se vai ser feito em camadas ou não, independente se você vai imprimir elementos impressos ali em cima do bolo, por exemplo, um menininho ali do Mickey, entendeu? Independente disso, você tem que ter obrigatoriamente a etapa de impressão, tá?
Depois da etapa de impressão, a gente vai para o corte. Aí o corte pode ser de duas maneiras, ou na tesoura, no estilete, ou na máquina de corte, tá? Então vai depender do que você vai estar, do que você tem de equipamentos, tá bom? Depois que você fez a etapa de corte, nós vamos ir para a etapa de montagem. O que é essa etapa de montagem? Onde que a gente vai pegar todos os elementos do topo de bolo, a gente vai montar ele nas camadas, a gente vai colocar ele com todos os enfeites, com tudo que a gente vai estar utilizando, os outros tipos de materiais que a gente vai estar utilizando para fazer aquele projeto de topo de bolo, tá? Então, simples assim, nada mais. Depois da parte de montagem, a gente vai para a parte de fotografia, que tudo isso engloba o processo de fazer um topo de bolo, tá? Então, entra lá na parte de fotografia, depois que você tirar a sua foto, você vai para a etapa de edição, e depois que você fazer a sua edição, você vai para a parte de marca, tá? Que é onde que você vai estar colocando a sua logo, aonde que a sua foto já vai estar pronta para você postar nas redes sociais. Tudo bem? Então, é assim que funcionam as etapas do topo de bolo. Por que eu estou entrando nessa parte teórica aqui para falar justamente sobre as etapas? Porque eu preciso que você entenda em qual parte você está, tá? Então, assim, vamos identificar onde que você está em todo esse processo. Ah, eu estou na fase de topo de bolo. Ah, eu estou na fase, entendeu? Então, eu preciso que você entenda onde que você está nesse momento. Tá bom? Acontece o seguinte, após a etapa de projeto, então que você fez a etapa de impressão, a gente tem então esses dois cenários, tá? Que é na parte de impressão, quando você não tem impressora e quando você tem impressora. Então, nós temos essas duas etapas, tá? Então, quando você não tem impressora, o que que você tem que fazer? Você vai ter que pegar, você vai abrir um projeto lá no Silhouette Studio, no tamanho de uma folha A4, tá? Você vai colocar todos os seus elementos ali dentro. Ah, Tica, mas não coube, não tem problema. Você pode estar colocando em 2 ou 3 folhas, porque você precisa fazer o molde, tá? E aí, quando você não tem impressora, você vai pegar tudo isso que você colocou, encaixou na sua folha de A4 ou na sua folha de 29 por 21, que é o tamanho da folha de A4, você vai imprimir em PDF, tá? E aí, como você já tem esse arquivo em PDF, você vai enviar para uma gráfica ou você vai enviar para uma empresa, tá? Em que você vai estar fazendo a impressão desse molde, tá bom? Então, funciona simples assim. Se você não tem impressora, você vai ajustar todos os elementos dentro da sua folha, lá dentro do programa do Silhouette Studio, vai mandar imprimir em PDF, vai enviar para uma gráfica para fazer a impressão daquele arquivo ou vai fazer a impressão do molde, tá bom? Numa casa de alguém que pode estar fazendo esse molde para você, se você não tem impressora. Agora, se você tem impressora, o que você vai fazer? Você não vai precisar imprimir em PDF, tá? Você vai imprimir diretamente na sua impressora. Simples assim, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Você tem a impressora na sua casa, você só vai lá em arquivo, lá dentro do programa da Silhouette Studio, clica em arquivo, clica em imprimir. Aí você vai imprimir na sua impressora, nas configurações da sua impressora. Tica, mas eu vou ter que imprimir em alta qualidade tudo, mesmo fazendo no molde? Não precisa, tá? Quando você imprime isso apenas molde, que você não vai imprimir os elementos gráficos, no caso o Mickey, a Minnie, os desenhinhos que você vai colocar, o tema principal do personagem no topo de bolo, se você vai fazer apenas o molde, que é as camadas, tá? Você pode imprimir em formato rascunho para economizar tinta da sua impressora, tá? Então não tem necessidade de você fazer justamente isso daí, ok? Então vamos lá. Agora,
terminamos a etapa de impressão, já estamos com a nossa impressão pronta. O que que você vai fazer? Nós vamos então para a etapa de corte. O que que significa essa etapa? É quando você tem silhuete, o que que você vai fazer? Lá no programa do Silhouette Studio, você vai separar todos os itens por cor, tá? Colocar na silhuete as cores que você vai cortar, ou seja, a folha é um papel branco. A folha é um papel branco, então eu vou pegar o papel branco, vou colocar lá na minha base de corte, vou colocar na minha silhuete, vou ajustar as configurações daquele corte e vou fazer o corte. Quando eu tenho silhuete, é isso que eu vou fazer, tá? Agora, quando você não tem silhuete, o que que você vai fazer? Você vai pegar a impressão desse molde, você vai cortar na linha vermelha todos os itens que estão com a linha vermelha, tá? Você vai pegar esse molde, tudo que já tá cortado, vai colocar em cima de um papel colorido. Aí sim você vai vir e vai riscar com uma lapiseira ou com alguma coisa que é fácil de apagar com um lápis. Não utilize nessa etapa caneta, tá? Utilize um lápis ou alguma coisinha que dá pra gente apagar depois. E aí sim você vai marcar na folha colorida e aí sim você vai cortar novamente o seu molde em cima da sua folha colorida, tá? Ah, Tica, mas eu vou ter que cortar 2 vezes? Sim, você vai ter que cortar 2 vezes. Por quê? Porque você, na linha vermelha, quando você tá cortando no molde... Ah, Tica, mas eu já não posso cortar direto do molde e já fazer o topo de bolo? Não, não pode. Por quê? Porque no molde vai ficar a linha vermelha e o acabamento não fica bonito. Sem contar que o acabamento, quando ela está numa folha de papel colorido, é muito mais bonita o acabamento do que justamente aquele acabamento daquela folha impressa, tá? Ah, Tica, mas eu já vou ir lá na minha impressora e já vou imprimir na cor certa. Eu aconselho você a não fazer isso, tá? Apenas faça isso quando você for trabalhar com impressão. Aí tudo bem. Aí na impressão você vai fazer o corte e é dali mesmo, já tá num papel fotográfico, numa qualidade alta de impressão. Ali sim você já pode cortar imediatamente o seu objeto que você vai estar trabalhando, tá? Mas fora isso, não. Fora isso, você não vai fazer isso. O que que você vai fazer? Sempre cortar na folha colorida, através do que? Do seu molde. Então, vai ter que cortar 2 vezes? Vai, mas vai ser recompensador e o seu trabalho vai ficar mais bonito. É aí que você vai estar se diferenciando das suas concorrentes, tá? Porque as concorrentes, do jeito que pega lá do arquivo, já imprime e já começa a cortar. E já faz o topo de bolo, simples. Não, você vai estar fazendo diferente, você vai estar fazendo com mais qualidade, com um nível de acabamento melhor, utilizando essa sequência que eu estou passando para você. Tudo bem? Vou mudar a tela aqui para vocês. Vamos abrir lá o programa da Silhouette. Ó, essa aqui é a tela, tá? Do nosso programa do Silhouette Studio. Esse daqui é o projeto que no caso eu peguei só de exemplo, mas a gente não vai fazer esse projeto aqui na aula, tá bom? Até porque lá no curso Topos da Tica esse projeto já tá pronto, tem uma aula inteira falando sobre ele nos 8 passos do projeto do topo de bolo, tudo bem? Então não se preocupem que isso daqui a gente não vai estar mexendo agora. O que que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar mexendo para vocês, vou estar mostrando para vocês como que a gente vai fazer para cortar esse papel, tá? Fazer o molde. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer? Vou vir aqui nas configurações da página, tá? Vou vir aqui, ó, em marca de registro ligar. Opa, desculpa, vou vir aqui. Essa marca de registro ela vai ficar sempre desligada e vou vir aqui em tamanho da configuração da página. Aqui, ó, tamanho da mídia, tá? Tá vendo aqui, ó? Tamanho da mídia. Eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, tamanho da mídia, tá? Aí você vai vir lá embaixo, ó, você vai selecionar a A4, que é o tamanho da sua folha que você vai estar trabalhando, a A4, tá? Então, para quem não pegou lá no começo, vamos de novo. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho de
ferramentas da página, vou vir aqui nesse botãozinho aqui para me configurar o tamanho da minha página, vou vir aqui nesse outro botãozinho para me configurar o tamanho da minha mídia, tá? E depois eu vou vir aqui em A4 para configurar a minha página, para fazer com que a minha página ela saia desse tamanho pequenininho e entre no meu tamanho de A4. Tudo bem? Isso daqui é o tamanho de uma folha de sulfite, tá? É o tamanho da folha A4, que geralmente é aquela configuração que a gente coloca para imprimir os nossos documentos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse passo a passo? Eu vou selecionar os documentos que eu vou estar fazendo a impressão. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu pegar aqui. Não era esse, né? Mas tá bom. Vamos supor que seria esse. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, por exemplo, os meus cactos, vou copiar ele, clicar com o botão direito do mouse, tá? Copiar, e vou clicar com o meu botão direito do mouse aqui em colar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só os cactos, tá? Nesse caso, eu não vou fazer os demais, só para mostrar para vocês realmente como que a gente vai fazer o molde, tá? Então, seria mais ou menos isso daqui. Então, o que eu fiz? Eu copiei, selecionei os dois, ó, eu cliquei nesse botãozinho aqui na diagonal para fazer com que os elementos, ó, diminuam ou aumentem de tamanho, tá? Então, é simples assim, é só você selecionar os dois, clica, segura e arrasta e clica nesse botãozinho aqui pra gente tá aumentando ou diminuindo de tamanho o nosso elemento, tá? Então, por exemplo, isso aqui é só um rascunho, um molde para você, só para vocês entenderem como que é o processo pra gente cortar na tesoura, tá? Então, eu já peguei, então, meu topo de bolo tá aqui, eu já organizei todos os meus elementos dentro da minha folha, já tá tudo pronto, eu vou mandar imprimir, tá? Então, eu não tenho impressora. Qual que é o procedimento? Você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho arquivo, tá? Se você não tem impressora, você vai vir aqui, ó, imprimir, nesse botãozinho aqui, imprimir, vai abrir uma caixinha de diálogo. Nessa caixinha de diálogo é onde que você vai estar mandando imprimir o seu arquivo. Só que antes, o que a gente tem que fazer? Clica, segura, arrasta, seleciona os dois objetos ou todos os objetos que você vai estar colocando aqui para fazer a impressão, tá? Vem aqui, ó, nesse botãozinho de estilo da linha, tá? E depois você vai vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, de cor, tá? Botãozinho de cor. Você vai lá e coloca a cor vermelha para você fazer a impressão. Depois você vai vir aqui no estilo da linha, nesse outro botãozinho, e vai vir aqui, ó, nesse campo de espessura, e você vai colocar um ponto, tá? Só colocar um aqui. Pronto, já está selecionado. Agora, na hora que eu clicar aqui, ó, em arquivo, imprimir, tá vendo aqui? Imprimir, ele vai aparecer, ó, a linha no meu objeto, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Tá? Ó. Ó, tá vendo uma linha vermelha ali? Então, essa é a linha que a gente vai cortar na tesoura, tá bom? Essa é a linha que a gente vai cortar na tesoura. Então, o que eu fiz? Eu vim em arquivo, imprimir, vou abrir a minha caixinha de diálogo de impressão, tá? Agora, eu vou vir aqui, clicar nesse botão aqui, ó, imprimir. Aqui, se eu não tenho impressora, vou mandar numa gráfica, vou mandar para um amigo para fazer a impressão, você vai clicar aqui em Microsoft Print to PDF, tá? Esse daqui. Aí você vai clicar em aplicar e imprimir. Ele vai salvar o arquivo em PDF. Aí você vai salvar com uma pasta, onde que você salva o seu projetinho lá do seu topo de bolo que você está fazendo. E guarde, lembre onde que você guardou para você achar ele depois, para você mandar para a pessoa que vai fazer a impressão.
tá? Então esse passo aí eu não vou fazer detalhado, porque isso daí eu já vou partir do pressuposto que você já sabe fazer, tudo bem? Agora, se você se embananar nessa parte aí, me manda mensagem que a gente faz junto com você, tá? As dicas na mentoria também, se tiver alguma dúvida com relação a essa parte, me avisa. Se você tem impressora, você vai clicar aqui, ó, na impressora que você tem. Aí você vai clicar aqui nesse botãozinho de preferências, tá? Essa janela, gente, ela é mais um pouco complexa, porque vai depender da sua impressora, tá? Então, eu tenho duas aqui, tá? Eu vou mostrar para você agora na parte da impressão como que funciona nas minhas duas impressoras. Por exemplo, esse molde eu vou imprimir num papel offset 180 gramas, é um papel normal, é um papel sulfite, mas mais grosso, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu vou imprimir num papel aqui, ó, vou colocar papel fotográfico fosco, mesmo que ele não seja fotográfico, mas eu vou fazer. Vou clicar aqui em qualidade da impressão normal, ou posso até colocar em econômico, porque eu não vou estar usando isso aqui para mim estar utilizando, não vai ter nenhum elemento gráfico, nenhuma impressão que eu preciso fazer num papel fotográfico com alta qualidade, tá? Se fosse uma impressão com um papel fotográfico de alta qualidade, eu não usaria esse, eu usaria um papel fotográfico glossy, um papel extra pesado, brilhante, qualidade de impressão fotografia, tá? Então seria isso que eu estaria usando para estar trabalhando com impressão, mas nesse caso não é. Então nesse caso, molde, eu vou estar utilizando apenas papel fotográfico fosco, porque pode ser até ou capa fosca também, não tem problema, tá? Desde que seja mais ou menos ali na gramatura de 180, 200 gramas, tá? Essa é a configuração de uma impressora que eu tenho. A outra eu não tenho ela instalada aqui nesse computador, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Clico na impressora e mando imprimir. Apenas isso. Essa é a etapa da impressão que a gente vai estar fazendo, tá? Então, nesse caso, eu vou mudar a câmera agora aqui para mostrar para vocês. Tá? Estou aqui pequenininha. Estou aqui com o meu passo a passo, com o meu molde, tá? Esse daqui é um outro molde que vamos supor que eu já tenha impresso. Eu já peguei um que eu já tinha aqui mesmo, só para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o corte, tá? Então, saiu a impressora já tá aqui, já saiu lá da impressora, os meus cactos já estão aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar na tesoura somente na linha vermelha, tá? Vocês lembrem que em volta do meu cacto tem uma linha vermelha, não tem? Então, é lá que eu vou cortar, tá? Eu vou pegar esse daqui de baixo pra gente fazer só o teste. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o molde, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui na linha vermelha. Pego lá a minha tesoura, tudo na linha vermelha, vou com calma, tá? Ó, vou com calma. Devagar e sempre. Vou sempre cortando na linha vermelha, tá bom? Ó. Vou fazendo o meu molde. Pronto. Tá? Aqui está o nosso cacto. Ó,
Tica, por que que eu não uso isso? De novo, ó, eu não gosto desse acabamento branco. Tá? Eu acho que fica feio. Vocês conseguem observar aqui que tem umas partezinhas que tá vermelha, tá vendo, ó? Que esse vermelho é da impressão, ó. Isso aqui, gente, se chama acabamento. Sem contar que, olha só a diferença. É difícil a gente chegar na cor exata do papel na impressão, tá? Então, eu prefiro que vocês façam isso que eu tô mostrando pra vocês, tá? Eu prefiro que você venha e faça esse tipo de trabalho aqui, tá bom? Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? Aqui, no meu papel colorido, agora sim, eu vou pegar um lápis, uma lapiseira, qualquer coisa que você tiver, tá? E a gente vai estar trabalhando aqui, ó. Pra gente estar fazendo o molde. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou riscar com o meu lápis. Quando eu não tenho máquina de corte, tá? Quando eu não tenho máquina de corte. Olha lá, ó. Está aqui a minha marca. Então, o que eu vou fazer aqui? Cortar novamente. Vou fazer a volta. Tá? Ó. E agora, eu vou cortar com a tesoura novamente aqui. Agora sim. Esse daqui é o que vai ficar pra mim em cima do meu topo de bolo, tá? Ó. Pronto. Caso apareça, tem aqui o restinho do lápis, o que você vai fazer? Você vai pegar uma borrachinha, ó, uma borrachinha e vai apagar o restinho do lápis. Tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Certo? Ok, meus amores? Então, vamos lá. Vamos continuar. Ó, eu vou tirar aqui do meu lado, só para vocês verem. Eu quero mostrar para vocês a diferença. Eu quero mostrar para vocês a diferença de acabamento, ó. Tá? E sem contar que o verso aqui pra mim é branco e o verso aqui pra mim é verde, tá bom? Então, pra mim fica um acabamento muito mais bonito quando é papel colorido. Joinha? Entenderam, meus amores, como que a gente faz para fazer o corte na tesoura? Então, sempre quando você não tem máquina de corte,
você precisa fazer o molde, tá? Então, nesse caso aqui, eu peguei um molde aleatório. E aí, você vai fazer o molde, vai pegar isso daqui nas cores do papel colorido e você vai colocar em cima do papel colorido, você vai fazer o risco, você vai cortar ele do jeitinho que tá aqui e aqui ele já tá pronto pra gente tá utilizando nos nossos trabalhos. Então, é assim que a gente faz para tá cortando um topo de bolo na tesoura, através de todas essas etapas, tá? Então, o procedimento é simples, sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser o mesmo procedimento, tá? Mas sempre vai ser o mesmo procedimento, então não tem aqui mistério. O que você vai fazer? Apenas isso. A única coisa que vai diferenciar é a respeito, deixa eu só mudar aqui. A única coisa que vai diferenciar para você vai ser a respeito da impressão ou, no caso, né, da onde que você vai cortar o seu molde. Se você vai cortar na sua casa, o seu molde, se você vai cortar numa gráfica, tá? Então, vai depender desses detalhes para você estar fazendo justamente a impressão do seu topo de bolo, ok? Do seu molde do topo de bolo. Lembrando sempre, molde, você não precisa fazer num papel fotográfico. Molde, você pode fazer num papel offset 180 gramas. Agora, você vai imprimir alguma coisa para colocar em cima do elemento do topo de bolo? Um Mickey, alguma coisa referente a um tema de um personagem? Entendeu? Aí sim, aí você precisa imprimir essa figura num papel fotográfico, no mínimo 180 gramas, no mínimo um papel fotográfico gloss 180 gramas, tá bom? Meus amores, era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês, de todos que entraram, de todos que ficaram aqui comigo, tá? Dúvidas que vocês tiverem, pode mandar pra gente, a gente vai estar respondendo para vocês, ok? Milhões de beijos, um grande beijo para você, até mais, tchau, tchau!